Olá, graça e paz, tudo bem? Na terça-feira eu ouvi algo da parte do reverendo pastor Luciano, presidente do nosso campo congregacional, que mexeu muito comigo. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Foram, na verdade, confirmações de coisas que Deus já tinha e vinha falando, né, ao meu coração. E ele mencionou que no culto que ele pregou em ação de graças do aniversário do nosso pastor Alexandre, ele mencionou que de tantos pecados evidentes que nós muitas das vezes batemos em cima dessa tecla, a saber os pecados, digamos, mais grotescos, não que exista pecados pequenos ou pecados maiores, mas a Bíblia sim se refere aos pecados de morte, que são aqueles pecados que geram um tanto quanto. Enfim, nós bem sabemos que é de maior notoriedade, toma maior evidência um pecado de adultério, um escândalo envolvendo alguma fraude, alguma questão desse tipo. Porém, existem pecados tidos como pecados mais, talvez invisíveis, que passam despercebido, que são tidos como os pecadinhos, né, as aves de rapina, que são tão pecado quanto esses de grande notoriedade, de grande evidência. Não que adultério e tantas outras coisas seja irrelevante, porém, a mentira, o coração que maquina o mal, contenda, inveja, porfia, coisas que se não vigiarmos, todos nós acabamos sendo sujeitos a ter. Então se tratam de pecados silenciosos que estão rodeando e permeando muitas das vezes dentro dos corações, dentro de pessoas que estão nas igrejas que dizem servir a Deus. Eu quero ler Provérbios 6, a partir do 16, que está dizendo assim: essas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos e língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal. E a última, a sétima, que ele abomina: a testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre irmãos. Isso é muito sério. Temos vivido em uma geração onde se diz muito que fazemos as coisas para a glória de Deus, mas no entanto as atitudes evidenciam o contrário. Como que é isso então? Eu faço para a glória de Deus, mas eu não aceito ver o meu irmão crescer junto comigo. Eu não aceito compartilhar com o meu irmão. Conquistas, idealizações, são coisas que marcam, né? Palavras que marcam a nossa vida. Hoje mesmo o pastor Luciano mencionou de novo que nenhum homem faz nada sozinho. Isso me chamou grandemente a atenção porque Deus já vinha confirmando essa palavra ao meu coração por esses dias. Deus me fez entender que o único que criou a partir do nada foi Ele. Deus, com a sua onisciência, foi o único que criou a partir do que não existia. Fora Deus, todos nós criamos algo a partir de algo já pré-existente. Ninguém aqui é tão fantasticamente mirabolante para idealizar ou criar algum projeto a partir do nada. É óbvio que o Senhor, Ele nos dá essa capacidade de ter inspiração, mas essa criação, ela não parte de algo inexistente. Nenhum homem faz nada sozinho, ou seja, eu crio a partir de algo que já existe. Deus me dá a habilidade, como seres pensantes e inteligentes que somos, de ter ideias, mas essas ideias, elas sempre são fruto de alguma inspiração, porque nós vivemos em base de influência. Nós somos influenciados a todo instante, tanto positivamente quanto negativamente. Nós vivemos embasados em influência. Então, quando eu olho para isso, eu vejo que, como ele disse hoje lá, que toda ideia que o homem tem, ela não é de particularidade dele, ela deve ser congregacional, ou seja, ela deve ser em uníssono na comunidade. Então, as ideias, quando partem do princípio de agradar e glorificar
unicamente a Deus. E quando é em prol do reino de Deus, ela não é particular de ninguém. Ela é e deve ser compartilhada em uníssono no corpo de Cristo. Porque afinal nós militamos a mesma causa, nós estamos buscando pelo mesmo objetivo, ou pelo menos deveria ser assim. E aí eu entendo por que há tanta competição, tanta disputa no meio cristão. Porque as pessoas ainda não compreenderam o que é o reino de Deus. Muitas das vezes as pessoas ainda não compreenderam que não se trata de competição e de disputa, e sim de colaboração. E sim de um pelo outro. É um ajudando o outro a crescer, porque juntos somos mais fortes. Ao invés de ficar puxando um cabo de guerra, sabe? Onde o meu nome tem que aparecer porque o projeto fui eu que idealizei. Onde eu tenho que levantar a bandeira da minha placa. E com isso, há um prejuízo muito grande na obra, por conta dessa divisão, dessa ruptura, dessa arrogância que o ser humano tem em sempre querer ser o melhor, em querer sempre que o nome dele esteja à frente, querendo sempre se autoprojetar ou se promover com alguma coisa, quanto na verdade esse feito deveria ser unicamente ligado a Deus e não ao homem. O homem é apenas servo. Somos apenas servos para executar uma grande obra que não é nossa, tem dono, e o dono é o Senhor. E com isso a gente se desgasta, a gente perde tempo, e muitas das vezes a obra deixa de ter um avanço, um crescimento do qual deveria ter um êxito maior por conta dessas questões pequenas. Ficamos esbarrando a todo tempo nas individualidades. Esse sentimento contencioso, faccioso de irmão contra irmão, de indireta em rede social, ataques contínuos, e por conta disso, muitas das vezes, nós acabamos cometendo essa sétima coisa que abomina a alma do Senhor. Acabamos nos envolvendo em polêmicas, em intrigas, em mentiras, em histórias das quais não glorificam o nome do Senhor, querendo provar a todo custo a nossa pseudo-verdade absoluta ou razão, e em detrimento a isso, acabamos sendo, por falta de vigilância, acabamos nos envolvendo nisso, em mentiras, em semeando discórdia entre irmãos, e isso não tem agradado ao Senhor. Dizemos que amamos vidas, que amamos almas, que fazemos tudo em prol da glorificação do nome do Senhor, mas amamos vidas e não conseguimos amar o nosso irmão que está ao nosso lado. Amamos as almas que estão fora do aprisco, as almas que estão lá fora precisando de resgate, mas não conseguimos amar o nosso irmão, a qual dizemos que temos comunhão com ele. Há uma controvérsia, há uma contradição nisso tudo. Então, que venhamos a rever os nossos conceitos, que venhamos a ter verdadeiramente a essência de Cristo, porque ser cristão não é carregar a Bíblia debaixo do braço, ser cristão não é participar de uma membresia de uma igreja, ser cristão é ter o caráter de Cristo, é ser semelhante a Cristo. Que venhamos então a ter a essência de Cristo em nossas vidas verdadeiramente, não só com palavras, mas com atitudes veementes que condizem também com as nossas palavras. E o principal, entender que isso também vai levar muita gente para o inferno. Não tão somente os pecados de grande notoriedade, de escândalos que vêm a público, mas também esses pecados silenciosos, amargura, ódio, inveja, porfia, mentira, difamação entre irmãos. Pelo amor de Deus, ore, pare de falar mal das pessoas, até mesmo de pessoas que você nem conhece a conduta. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos verdadeiramente mudar a nossa posição, a nossa postura quanto a servos de Deus, porque a Bíblia diz que naquele grande dia teremos muitas surpresas. Eu creio que uma delas será isso. Muita gente que acha que a vida é extremamente correta diante de Deus vai se... Olá, graça e paz, tudo bem? Na terça-feira eu ouvi algo da parte do reverendo pastor Luciano, presidente do nosso campo congregacional, que mexeu muito comigo. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Foram, na verdade, confirmações de coisas que Deus já tinha e vinha falando, né, ao meu coração. E ele mencionou que, no culto que ele pregou em ação de graças do aniversário do nosso pastor Alexandre, ele mencionou que de tantos pecados evidentes
que nós muitas das vezes batemos em cima dessa tecla, a saber os pecados, digamos, mais grotescos, não que exista pecados pequenos ou pecados maiores, mas a Bíblia sim se refere aos pecados de morte, que são aqueles pecados que geram um tanto quanto. Enfim, nós bem sabemos que é de maior notoriedade, toma maior evidência um pecado de adultério, um escândalo envolvendo alguma fraude, alguma questão desse tipo. Porém, existem pecados tidos como pecados mais, talvez invisíveis, que passam despercebido, que são tidos como os pecadinhos, né, as aves de rapina, que são tão pecado quanto esses de grande notoriedade, de grande evidência. Não que adultério e tantas outras coisas seja irrelevante, porém, a mentira, o coração que maquina o mal, contenda, inveja, porfia, coisas que, se não vigiarmos, todos nós acabamos sendo sujeitos a ter. Então, se tratam de pecados silenciosos que estão rodeando e permeando muitas das vezes dentro dos corações, dentro de pessoas que estão nas igrejas que dizem servir a Deus. Eu quero ler Provérbios 6, a partir do 16, que está dizendo assim: essas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos e língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal. E a última, a 7ª, que ele abomina: a testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre irmãos. Isso é muito sério. Temos vivido em uma geração onde se diz muito que fazemos as coisas para a glória de Deus, mas, no entanto, as atitudes evidenciam o contrário. Como que é isso, então? Eu faço para a glória de Deus, mas eu não aceito ver o meu irmão crescer junto comigo. Eu não aceito compartilhar com o meu irmão conquistas, idealizações. São coisas que marcam, né? Palavras que marcam a nossa vida. Hoje mesmo o pastor Luciano mencionou de novo que nenhum homem faz nada sozinho. Isso me chamou grandemente a atenção porque Deus já vinha confirmando essa palavra ao meu coração por esses dias. Deus me fez entender que o único que criou a partir do nada foi Ele. Deus, com a sua onisciência, foi o único que criou a partir do que não existia. Fora Deus, todos nós criamos algo a partir de algo já pré-existente. Ninguém aqui é tão fantasticamente mirabolante para idealizar ou criar algum projeto a partir do nada. É óbvio que o Senhor, Ele nos dá essa capacidade de ter inspiração, mas essa criação, ela não parte de algo inexistente. Nenhum homem faz nada sozinho, ou seja, eu crio a partir de algo que já existe. Deus me dá a habilidade, como seres pensantes e inteligentes que somos, de ter ideias, mas essas ideias, elas sempre são fruto de alguma inspiração, porque nós vivemos em base de influência. Nós somos influenciados a todo instante, tanto positivamente quanto negativamente. Nós vivemos embasados em influência. Então, quando eu olho para isso, eu vejo que, como ele disse hoje lá, que toda ideia que o homem tem, ela não é de particularidade dele, ela deve ser congregacional, ou seja, ela deve ser em uníssono na comunidade